Boa noite, meus irmãos queridos, João, Washington, os que vão chegar provavelmente depois, e os que vão assistir também depois pelo YouTube. Hoje é dia 1 de junho, nós estamos dando continuação ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a proteção da casa de Laura, a irmã Laura, e seus colaboradores, a quem nós já de antemão vamos pedir para nos ajudar a ter sucesso nessa noite. Nós estamos estudando o capítulo 25, que é Buscai e Achareis. Não é? Continuação, essa é a segunda parte, nós tivemos a primeira parte na semana passada. Então, como de hábito, nós vamos começar lendo uma página, e eu selecionei uma página do livro Alvorada do Reino, por Emmanuel, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, e tem o título Obter. O título, eu lembro mais uma vez, o título do capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, a página Obter tem tudo a ver, não é? Com aquela trilogia, Buscai e Achareis, batei, a porta se abrirá, pedi e recebereis, não é? Então, vamos lá. Obter. E muitos recebem sorrindo as concessões que solicitam do celeste poder. Entretanto, é preciso não esquecer os compromissos que a dádiva envolve em si mesma. Na vida comum, disputamos uma determinada posição de serviço, não somente para amealhar os vencimentos que nos digam respeito, mas também para trabalhar fazendo jus ao salário ganho. Uma planta simples recebe do horticultor cuidados especiais, não apenas para adornar a paisagem, mas igualmente para produzir, valorizando-lhe o suor e o celeiro. É imprescindível, assim, meditar nas responsabilidades das bênçãos que nós entesouramos. Rogamos ao céu a prerrogativa da saúde, e o equilíbrio físico nos enriquece a existência. Entretanto, chegará um dia em que a divina contabilidade nos examinará as experiências. Pretendemos dignificar a personalidade nossa com títulos que nos aformoseiem a condição social e as forças intangíveis das esferas superiores nos auxiliam nessa caminhada através de mil modos na aquisição desses bens. No entanto, surgirá um momento em que seremos convocados à prestação de informes sobre o aproveitamento edificante da oportunidade que nos foi concedida. É justo pedir sempre, e é natural receber sempre mais. Todavia, a lei sábia e justa nos espreita os passos e os movimentos, de vez que se há tempo de emprestar, há também tempo de se ressarcir. Vejamos, pois, o que fazemos da riqueza de luz a expressar-se na fé renovadora e reconfortante que nos ampara atualmente os destinos. Ontem, antes da presente romagem evolutiva, nós éramos órfãos de paz e segurança, vagueando no turbilhão das sombras a que relegamos o próprio espírito pela delinquência multissecular. Mas o Senhor, assinalando-nos as nossas súplicas, reformou-nos os títulos de trabalho em favor de nosso próprio aperfeiçoamento. Somos servos privilegiados com valioso empréstimo de dons sublimes. Abstenhamos-nos, desse modo, da perda de tempo e ataquemos a tarefa que nos compete atender. Hoje, brilha conosco o ensejo de auxiliar, de aprender, de amar, perdoar, sublimar e redimir. Não nos esqueçamos, porém, de que as horas voam apressadamente e que, amanhã, a lei
nos tomará contas do serviço realizado, porque obter na terra ou no céu exige fazer e resgatar. Então, eu achei interessante aqui, nessa passagem, meus irmãos, graças a Deus, né? Eu achei interessante aquela parte que ele falou da contabilidade. Realmente é uma boa imagem, né? É uma boa imagem essa da contabilidade. Vai chegar um momento que a contabilidade vai botar lá o lado do crédito e o lado do débito junto para ver qual é o saldo, né? Se o saldo está negativo ou positivo. Só que lá não dá para entrar no cheque especial, né? Aí é meio complicado. Então, balança do ônus e bônus. Vamos ver qual pesa mais. Exatamente. Então, vamos pedir à irmã Laura, como sempre, toda semana, seus colaboradores, nossos anjos de guarda. Mas antes de pedir, não esquecendo de agradecer pela semana que tivemos, que passamos, que desfrutamos com nossos familiares, com saúde, e pedir que ela continue nos protegendo, e a nossa família, principalmente nesse momento em que está aumentando o nível de casos, outra vez, de Covid na cidade, como a gente tem ouvido falar, embora com menor intensidade, com menos risco para as pessoas, mas que nos proteja e a nossa família para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Graças a Deus. Bem-vindo, Anderson. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos na correria aqui. Não, sem Meu problema. pai operou o joelho dele hoje, mas graças a Deus já está em casa, já está bem. Ah, que bom. Graças a Deus. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, só para lembrar, nós estamos no capítulo 25, segunda parte, buscai e achareis. Recapitulando a aula passada, já que essa é a segunda parte, né? Nós começamos o capítulo lá na semana passada, em que a gente enfatizou, como eu disse hoje no começo, aquela trilogia das 3 ações que foram lá apresentadas, que Jesus, como nosso guia, né, espera de nós, que são pedir, buscar e bater a porta, que terão como consequência, né, e resposta, obter, achar e a porta se abrir. Então, né, falei hoje, vou falar de novo, pedi e obtereis, buscai e achareis, e batei, e a porta se vos abrirá. Naquela ocasião, também, na semana passada, nós ressaltamos a importância do trabalho, né? Não apenas trabalho evangélico, trabalho de estudo, trabalho de caridade, fraternidade, perseverança, de não aceitar as quedas, de levantar e continuar em frente, de acreditar na fé, de não blasfemar, como eu dei até um exemplo pessoal, não apenas nas palavras do Evangelho, nesse trabalho, né? Mas também através da poesia de Casimiro Cunha, que nós lemos, a Vitória, né? Onde ele ressaltou que tudo na vida, as conquistas, os sucessos, estavam sempre ligados a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Falou isso em todos os versos, no final das estrofes. E a síntese da mensagem da semana passada também tinha um lema, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E naquela ocasião também, eu lembrei a vocês que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? É um dito popular, mas é verdadeiro. E, por outro lado, também um outro dito popular, ditado popular, é aquele: se não adianta vento a favor, se você não sabe para onde vai, não é verdade? Então, a espiritualidade, o anjo de guarda soprando no nosso aviso, no nosso ouvido, a justiça divina querendo nos ajudar, a missão que nos foi dada e nós concordamos, todos os ventos ali a favor, não é? Mas se a gente não sabe para onde vai, com o nosso livre-arbítrio, né? Por causa do nosso livre-arbítrio, a gente não vai chegar a um bom termo, né? Então, isso foi uma tônica. Depois tivemos também, né, uma passagem interessante, que foi aquela da análise da parábola do cego de Jericó, né, que foi extremamente importante, aquela releitura que Emmanuel fez, de que, em primeiro lugar, o cego era insistente, persistente, e não se abateu quando todos o recriminavam, mas também que ele foi a Jesus, não foi Jesus que foi a ele, e foi a fé dele que salvou, né? E a partir dali ele se tornou um seguidor, com certeza. Ali o texto não elabora, não discute isso, mas com certeza trabalhando em prol de devolver aquela dádiva que ele recebeu. Vale também citar, está no livro nosso lá, isso não foi citado na semana passada, que eu me lembro,
o capítulo 7, onde Lísias, aquele enfermeiro que acolheu André Luiz na sua casa e que introduziu o André Luiz nas suas primeiras informações e vivências na espiritualidade, ele dizendo que as realizações nobres passam por desejar, mas não apenas isso, mas saber desejar e merecer, né? E isso é uma coisa importante que vale a pena ensinar. Eu sempre ensinei aos meus filhos isso. E você não... E eu mesmo, eu não pedi aí uma coisa, eu quero tirar na loteria. Não é isso, eu não vou pedir isso, né? Eu quero pedir aquilo que eu mereça, que eu sou merecedor. Porque eu sei que se eu pedir uma coisa que eu não mereço, eu só vou me iludir, eu vou entrar em depressão, eu vou sofrer, eu vou ficar triste. Não é, poxa, Deus, por que comigo? Não, e tal, o outro tem, eu não tenho, enfim. Esses sentimentos de inveja, de orgulho, não nos acrescentam nada. Então, é aquela história que o Lísias comentou, né? Desejar, saber desejar e merecer, né? Ou seja, é uma outra maneira de dizer pedi e recebereis, né? E aí buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Não se esquecendo daquele outro estudo mais antigo da porta estreita, né? Que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, vamos começar, então, o estudo dessa noite, que é a segunda parte do capítulo 25, que nós vamos ver, então, os itens 6 a 8, observai os pássaros do céu, e os itens de 9 a 11, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, vamos começar lendo um trechinho dessa primeira parte de hoje, observai os pássaros do céu. Lendo, então, o capítulo 25 do Evangelho, onde nós temos em Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumula tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. É por isso que eu vos digo, não vos preocupeis em encontrar alimento para sustentar a vossa vida, nem com o que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem e não fazem provimentos nos celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não sois muito mais do que elas? E quem entre vós pode, com todos os seus conhecimentos, acrescentar um côvado à sua estatura, né? Fazer-se tornar mais alto? Por que então vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e, entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, na sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa forma o feno dos campos, que amanhã será lançado no forno, maior será o cuidado em vos vestir, homens de pequena fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, com que nos vestiremos, pois assim fazem os pagãos que buscam todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. É por isto que não deveis estar inquietos com o futuro, pois o futuro cuidará de si mesmo, e a cada dia basta a sua própria aflição. Aí, falando uma linguagem nossa, mais popular, a gente, peraí, mas isso não está bom, né? Vou ficar na boa, aqui esperando, porque Deus vai me prover, igual os pássaros do céu, que não semeiam, não guardam. Tem uma exceção aí da formiga, né? Que a formiga guarda para o inverno, né? Ela trabalha muito para o inverno e não é igual a cigarra, que fica só cantando. Por isso que a cigarra canta depois e morre, né? Então, a gente não pode interpretar isso ao pé da letra. Tem sempre que se lembrar que Jesus falava para
turba, sem cultura, sem instrução, totalmente guiada por outros que falavam outras coisas, talvez falsos profetas, como a gente já estudou. Então, ele tinha que, de certa forma, ser duro para que a mensagem dele chocasse um pouco, mas também tinha que falar por palavras. E aí a gente tem todo o direito de pensar que esse texto não faz sentido, né? E na semana passada, naquele item, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, nós enaltecemos a importância do trabalho, com o Casimiro Cunha no seu poema, né? Então você vai dizer assim, bom, então essas coisas estão se contradizendo. Jesus está se contradizendo no ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, e agora ele diz ao contrário. Poxa, eu não estou entendendo isso. Observai os pássaros do céu. Fica na sua, né? Mas ele quis colocar aqui, é uma questão de prioridades. Ele quis dizer o seguinte, primeiro, cuida das necessidades do espírito. Do espírito, porque o caixão, né, não tem gaveta. O caixão não tem gaveta, como muita gente pensa. E mais ainda, através da caridade, exaltada sempre por Jesus, a fraternidade, trabalhar pelo bem do próximo. Essa que é vamos dizer assim, as entrelinhas da mensagem, que, à primeira vista, esses termos de Mateus parecem uma negação de tudo que a gente viu a semana passada, uma incoerência, não é? E até em outras aulas passadas. Mas não. A ideia é estabelecer prioridade do espírito, da fraternidade e da caridade. Muito bem. Como Kardec também vai explicar nesse item do Evangelho, que nós estamos lendo, se for tomado literalmente, a gente acha que o homem vai se reduzir a um espectador passivo, como eu falei da cigarra, né? Comparando com a formiga, né? Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Por que Deus nos daria o desenvolvimento, a inteligência, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da moral, ética, que não andaram na mesma velocidade, mas enfim, a capacidade pensante, não é? Se não fosse para a gente produzir, e a gente produziu muito ao longo da evolução da humanidade, não é? Então, não é para ficar parado, porque senão a gente continuaria nas cavernas. E se essa fosse a condição normal, né, nós estaríamos saídos, como eu acabei de falar, do mundo primitivo, né? E se adotasse agora esse princípio, se ele viver, você não tem mais nada para fazer. Como tem até hoje em dia muita gente que faz isso, realmente não está muito preocupado. Esses nômades, esses andarilhos que você vê, alguns hippies, alguns desses que você vê até no sinal, eles não estão muito preocupados com bens materiais, eles ganham ali no sinal, fazendo aqueles malabares, o essencial para comer, dormem numa escada, no degrau de uma escada, eles realmente não estão. Mas isso é um grupo especial, não é a maioria da população. A maioria da população corre atrás. Então, não é essa a mensagem que está aqui. O que está aqui é estabelecer a prioridade do espírito. É preciso, então, ver nessas palavras apenas uma alegoria, né? Como as parábolas de Jesus sempre fazem alegoria, que não abandona jamais. Jesus nunca abandona aqueles que nele confiam, né? Muito bem. E, às vezes, como também diz, né, se ele nem sempre socorre em ajuda material, inspira-nos os meios de sairmos por nós mesmos das nossas dificuldades, né? É que continua Kardec lá no Evangelho. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, segundo o caso. E eu também acho que já comentei com vocês nesse negócio do pedir, né? De pedir, comentei hoje, de pedir o que é o melhor para mim, porque a nossa visão é muito limitada. Eu estou torcendo para conseguir uma vaga de emprego. Aí eu peço, meu Deus, me ajude a conseguir essa vaga e tal, não sei o quê. Mas quem sabe aquilo ali não é o melhor para mim? Eu não sei, eu estou iludido por uma casta, por um invólucro daquele trabalho, daquele apelo, daquele marketing, daquela propaganda, não é? Daquela entrevista. E aí eu não consigo. Aí eu fico decepcionado, para baixo, depressão, sou o mais infeliz do mundo. Não, pode ser que, pelo nosso merecimento, a providência divina, através dos nossos espíritos amigos, vão nos direcionar para uma coisa muito melhor. Uma coisa muito melhor.
Enfim, o homem, nesse ponto, ele é muito bitolado, né? Ele só olha para frente, realmente só vê o curto prazo. Então, o homem de fé, o espírita, por sua natureza, por entender um pouco mais, ou por pelo menos estudar um pouco mais, por ler um pouco mais sobre as verdades do Evangelho, das entrelinhas, ele tem a obrigação de entender isso um pouco melhor, né? É que às vezes você não consegue porque não era o melhor para você. E também porque talvez não fosse o seu merecimento. Às vezes o seu merecimento é ainda maior para você conseguir uma outra coisa que daqui a pouco vai acontecer e que não aconteceria se você estivesse lá. Eu gosto de contar alguns casos da minha vida. Aconteceu uma coisa comigo muito interessante uma vez. Nada de doença, nada disso, não é triste. Pelo contrário. Mudou a minha vida. Não é? Eu, quando vim para a CSN, eu já era casado. Me formei em engenheiro, eu já era casado. E tinha um filho de 2 anos, que é o Mário Jorge, que hoje eu tenho um neto de 17. E tinha minha filha recém-nascida, 1 mês. Ela nasceu em julho. Eu me formei em junho, na PUC do Rio. Ela nasceu em julho e eu vim para Volta Redonda em agosto. Ou seja, ela tinha 2 meses, né? 1 mês, ela tinha 1 mês. E eu vim para cá sozinho, depois a minha esposa eu trouxe, quando eu podia botar num apartamento, numa casa, bem na verdade. Mas eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu era concursado, funcionário público. Eu tinha um bom salário, eu estava 9 anos no Tribunal de Justiça. Eu me formei em engenharia estudando e trabalhando. E eu, então, eu tinha cargo de chefia já no tribunal, porque como eu estava fazendo engenharia, eu tinha um conhecimento melhor, então eu tinha um cargo de confiança e ganhava cargo de comissão, né, como se diz. E eu, quando vim para cá, eu vim como engenheiro treinando. Minha mulher trabalhava na VASP, ela era aeromoça. Também teve que abrir mão para poder vir para cá. Então, nós perdemos 2 bons salários e para eu entrar como engenheiro treinando com salarinho de quadro de treinamento. Foi uma barra pesada. Então, eu aguentei 1 ano e meio. Quando chegou 1 ano e meio, eu tirei férias, encontrei com um amigo meu que tinha se formado comigo na PUC, que estava lá em João Molevade, lá em Minas Gerais, na Belgo Mineira. Antigamente era chamada Belgo Mineira, hoje é ArcelorMittal. Aí ele me convidou para ir trabalhar lá. Eu estava de férias, fui fazer teste psicotécnico, teste não sei o quê, entrevista. Voltei para pedir demissão. Estava tudo esquematizado. Ele já tinha me dito assim, olha, aqui é a sua casa que você vai morar, a Belgo da casa, da carro, da não sei o quê, né? Tudo bem. Aqui não dava mais nada disso na época que eu entrei. Então, eu falei, todo animado, voltei para pedir demissão. Marquei com o meu chefe, que era o superintendente-geral da pesquisa, entrei para pedir demissão. Quando eu entrei para pedir demissão, ele falou assim, foi bom você vir, porque eu queria falar com você. Olha agora, hein? Falei, pois não, chefia fala primeiro. Eu estou com uma proposta para você aqui, você vai ter que ir para casa conversar com a sua mulher. Ele falou, cara metade, vai conversar com a sua cara metade. O que é? Você vai fazer mestrado nos Estados Unidos por conta do centro de pesquisa. Hã? Você vai fazer mestrado nos Estados Unidos. Ele, peraí, engenheiro Braz. Por que engenheiro Braz? Não, comecei a argumentar com ele. Não, eu posso fazer, nós mandamos 2, 3 caras por ano, e eu achei que você está indo bem, você vai fazer. Aí, pasmo, né? Ele perguntou, o que você queria mesmo que você marcou? Ô, Gervásio, eu estou tão emocionado que eu esqueci o que eu vim fazer aqui. Fui embora, eu tinha ido pedir demissão, né? Então, é aquilo, né? Que eu estava te falando. Você pede com a visão bitolada, sem saber, você vai por um caminho, você escolhe. Eu escolhi ir para Monlevade. Aí, o teu protetor, o teu anjo de guarda, graças a Deus, fala assim, deixa ele falar primeiro. Aí ele falou primeiro, e era a coisa que mudou a minha vida. Eu fiquei 2 anos e meio nos Estados Unidos, morando com tudo pago, com bolsa de estudo, com salário aqui, e mudou a minha vida de lá para cá. Me tornei um especialista 40 anos atrás em carvão. Eu fiz mestrado em ciência do carvão. Então, a justiça divina é assim, a gente tem que estar ligado todo o tempo, porque ele nos dá sinal e a gente tem que reconhecer e tentar, como foi dito no começo, retribuir, né, da melhor maneira possível. E voltando, então, ao nosso texto aqui, vocês desculpem, às vezes, trazer esses casos pessoais, mas é que com 72 anos de idade, eu tenho um bocado de casos pessoais para dividir com os Tá meus... ótimo, é sempre bom ouvir, Jorge.
Parece até vaidade, não, mas eu sou extremamente grato por essas coisas, esses sinais, e agradeço eu sempre ter ouvido. Muitas vezes não ouvi, mas pelo menos alguns momentos importantes eu ouvi. E aí, então, voltando para Kardec, Kardec termina dizendo, né, quando a fraternidade... Ah, não, desculpa, eu voltei, eu pulei um pedaço, até porque eu me empolguei com essa história, eu sempre me emociono com ela. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. E ele continua dizendo, nesse texto, nessa parte, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e todos terão o necessário. O rico se considerará a si mesmo como um homem que possui grande quantidade de sementes, e se as distribuir, estas produzirão 100 vezes mais para ele e para os outros. Mas, se ele as utiliza só para si, ou se desperdiça e deixa que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão e todas ficarão em necessidade. Se ele as trancar no seu celeiro, os insetos as devorarão. E é por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Eu tenho uma imagem que eu nunca consigo esquecer, de muitos anos atrás, que eu vi alguns produtores de granja, né? De galinha, pinto, etc., por causa de controle de preço, cara, afogar um monte de pintinho no rio, ou na água, não me lembro agora exatamente como que eles afogaram, mas apareceu na televisão. Poxa, que maldade, podendo dar para uma casa de caridade, dar para um asilo, para um orfanato, né? Não, afogaram para ter controle de preço. E isso ocorre, cara, quem joga as batatas estragadas para poder controlar preço, e por aí vai. Então, esse sentimento é que faz com que a gente realmente creia que a gente está num mundo de expiação e provas, né? Bom, em outras palavras, então, a força desse item, né, é que a gente não dê aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, que é o que está dito naquelas palavras de Jesus, aparentemente contraditórias. E aí ele nos conclama, primeiro, sacrificar os bens materiais em proveito dos bens espirituais. Não é por meio de leis que se decreta a caridade nem a fraternidade. Nós sabemos disso, esses exemplos maravilhosos que nós temos no centro, na casa, como as caravanas, etc., né? O bazar e outras atividades que a gente faz, até mesmo a parte mediúnica, que é uma caridade importantíssima, né? E isso é a tarefa do espiritismo, né? E para terminar, então, esse item de hoje, eu até ia citar de novo outros casos de mesquinharia que a gente vê aí, mas a gente tem uns casos também mais recentes, que são essas ONGs, né? Que pegam algumas instituições de caridade, e eu já tive oportunidade, senão outra história, podemos conversar até particularmente, de ser voluntário em algumas instituições. Cheguei a ser vice-presidente, depois fui presidente do Grupo da Vida, porque o presidente faleceu, eu peguei a banana, e a coisa ali complicou depois de um certo tempo, porque as pessoas realmente têm uma coisa chamada, que está lá em Eclesiastes, já falei aqui também, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. As pessoas, por causa de um poderzinho, de um títulozinho, não é? Aí fazem traições, fazem armações, E essas ONGs a gente vê toda hora na televisão. Não estou dizendo todas, né? Não estou dizendo todas, tem muita instituição séria, muita instituição... O Grupo da Vida é uma instituição séria, eles fazem um bom trabalho. A turma que eu estou me referindo saiu de lá, a gente expurgou de lá. Quando eu fui presidente, eu fiz uma limpa e tirei aquela turma que realmente estava lá se aproveitando e até desviando grana e tudo. E a gente, então, limpou a área, e o pessoal que está lá é muito sério, eu continuo acompanhando eles de longe. Não faço mais o trabalho voluntário toda semana, que eu tenho realmente outras atividades no momento, mas eu sei que eles fazem um trabalho sério de ajuda a muitas pessoas carentes com câncer. O Grupo da Vida fica ali aqui no Jardim Amália 2, no Jardim Amália 1, perto do INJA ali, né?
Quando a gente desce do Normândia, passa nele à direita, perto daquela casa de pet shop. E essas instituições, infelizmente, que a gente vê na televisão, né, desviando, vão ter que prestar essa contabilidade depois, né, que a gente estava falando. Bom, e aí, ainda voltando aqui para o nosso evangelho, a gente vai citar também, no capítulo 10, versículos de 9 a 15, foi citado lá também por Mateus: não vos preocupeis com o ouro ou com a prata, nem leveis dinheiro em vosso bolso, nem alforge, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui, mais uma vez, então, é uma parábola, é uma analogia para aquele povo da época, não é? E ele diz assim: em qualquer cidade que vós entrardes, informar-vos sobre quem é digno de vos abrigar. Né? Isso é muito bonito também. E ali permanecei até o momento de vos retirardes, entrando na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, virá sobre ela a vossa paz. Se não merecer, a paz voltará para nós. Quando alguém não puder vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó dos vossos pés ao sair desta casa ou desta cidade. Eu vos digo em verdade que no dia do juízo final, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Essas palavras, então, Jesus dirigia aos seus apóstolos, né? Ao enviá-los a anunciar a Boa Nova, naquele livro que a gente leu, do Humberto de Campos. Né? Nada tinha de estranho naquela época, já que era um costume da época no Oriente, né? O viajante sempre era bem recebido na casa, às vezes até pernoitado, que hoje em dia não dá para uma pessoa bater, você mandar pernoitar na sua casa, você pode não acordar, né? Então, mas naquela época era bem recebido na sua casa, por hospitalidade, né? Isso é inviável hoje. E Kardec, então, vai terminar esse item do capítulo 25, lembrando que o capítulo nós estamos estudando aquele olhar os pássaros do céu, né? E ele fala: quanto àqueles que não quiserem recebê-los, ainda nesse trecho da casa, né? Nem ouvir, pergunta-se, ele recomendou aos apóstolos que o amaldiçoassem? Ele recomendou que usassem de violência para constranger aqueles outros a se converterem à Boa Nova? Claro que não, mas que eles se retirassem simplesmente, né? E aí com a imagem de sacudir o pó, porque aquele pó era um pó contaminado, ele não queria que os apóstolos trouxessem. E vai em busca de pessoas de boa vontade. Né? Então, o Espiritismo hoje, com os seus adeptos, cuida disso um pouco melhor, né? Para não violentar as consciências, não obrigar ninguém a deixar a crença dela para adotar a nossa. A gente não fica na porta dos carros de som, angariando novos espíritas, novos médiuns, né? São as pessoas normalmente que nos procuram. Acolhemos na nossa casa aqueles que nos procuram e deixamos em paz aqueles que nos repelem. Essa está lá nessa parte do Evangelho. Pela providência divina, a natureza nos provê. Eu acho que isso é um exemplo bastante. Quando Jesus fala de Deus proverá, vamos pensar no nosso caso. Nós estamos precisando aí de chocolatado, de pãozinho, cobertores agora no inverno. Vai ter sempre alguém que vai aparecer, vai doar um pãozinho, vai doar um chocolate, vai doar uma cesta básica, vai doar uma roupa, não é? Então é essa história que Deus proverá, não é? Não deve ser interpretado então como um comodismo, né? Para que a gente fique esperando algo cair do céu. Apenas que Deus vai prover o recurso, colocando alguém de boa vontade no nosso caminho. Essa é a providência divina. Essa não nos exime do trabalho que nós temos que realizar. E nós realizamos. A pessoa vai nos dar o... Eu até nem estou fazendo, mas rendo a vocês as minhas homenagens. Né? Vocês estão lá no centro, se alguém coloca lá o chocolatado, coloca lá o pão, coloca o suco, coloca a banana, coloca o cobertor, vocês dão destino com o Anderson, com a caravana, tudo, e vão fazer o trabalho, né? Então é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6, 33. Assim devemos acumular os tesouros no céu,
os tesouros eternos e imprescindíveis à felicidade do espírito. A sabedoria está em sabermos utilizar os bens materiais sem nos escravizarmos a eles, priorizando a aquisição dos bens espirituais, pois esse é o nosso tesouro que estará no nosso coração, e aí aquela contabilidade fica a nosso favor, né? Saldo do débito versus crédito. Já, infelizmente, também se trata no capítulo, o materialista, né, é notadamente infeliz, pois ele desconhece esse valor da fé, o poder da prece, não percebe o amparo que os benfeitores espirituais lhe endereçam, e às vezes até podem zombar daqueles que acreditam, não é? Mas, enfim, cada um com a sua colheita, né? Você não pode, como muita gente também já estudou, né? Você não pode esperar que uma bananeira dê maçã, né? Para usar. O tempo até foi outro na ocasião. A árvore má dê bons frutos, né? Mas não quer dizer que o materialista seja má. Ele pode ser um materialista, ou até um ateu, mas que seja uma pessoa boa, de boa índole, que não faça mal a ninguém, que faça até alguma caridade, alguma fraternidade praticada, mas simplesmente não acredita em Deus e acha que tudo vai acabar quando ele fechar os olhos dessa passagem. Então, é um direito dele pensar assim, que ele vai um dia aprender que não é verdade, né? Não seria muito justo isso, né? A única condição, então, para que a gente alcance essa verdadeira felicidade é buscar o reino de Deus, e a justiça divina nos acompanhará. Uma vez que a gente tenha praticado esse bem que a gente desenvolveu aqui, desenvolvendo essas virtudes, combatendo essas imperfeições, nós vamos estar edificando o reino de Deus em nós mesmos, cada dia. Não é? Como também disse lá no Boa Nova, quando Jesus encontrou com aquele sacerdote Hanan, ele falou isso, né? O reino de Deus estava dentro de nós mesmo, no coração do homem. Cada dia reflete uma oportunidade de crescimento, cujo aproveitamento só depende da nossa vontade e do nosso esforço. Cada dia uma lição. Assim, não devemos, aí fecho, né? Não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de hoje é o que merece destaque e atenção, por ser o momento de vivenciar a lição que nos é reservada. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos. Muito bem. Aí é o seguinte, no ano passado, eu fiz esse mesmo capítulo, né? Quando a gente deu a primeira versão do estudo do Evangelho, eu trouxe e sugeri para vocês, eu vou sugerir hoje aqui também agora, porque algumas pessoas não estavam lá e ele não era colocado no YouTube, né? Era áudio. Existe um documentário na televisão, está disponível no Netflix, acredito que ainda esteja hoje em dia, ou então pelo YouTube. Trata-se de um documentário chamado I Am. I Am quer dizer eu sou, né? Para lembrar. I Am, eu sou. Você tem o poder de mudar o mundo. É um documentário escrito em 2011, feito em 2011, sobre um fato real que aconteceu com o cineasta e diretor Tom Shadyac. Tom Shadyac é um diretor e cineasta que dirigiu algumas comédias importantes, como Ace Ventura, que teve o Jim Carrey, Professor Aloprado, que teve o Eddie Murphy. Então, o Tom Shadyac era o diretor e cineasta. Em 2010, um ano antes, né, quando esse documentário foi feito, em 2011, Shadyac deixou de lado todos os trabalhos cômicos para escrever, dirigir e narrar o seu documentário Eu Sou, I Am. Você tem o poder de mudar o mundo, no qual ele relata com detalhes a sua decisão de abandonar um estilo de vida materialista após um acidente de bicicleta em que ele teve 3 anos antes, que ele ficou muito mal, e durante esse muito mal no hospital, ele teve um estalo de como a vida pode acabar num segundo, numa fagulha, né? Num apagar de luz, como uma vela. E se questionou totalmente quanto ao seu próprio estilo de vida supérfluo. Imagina, o cara é diretor em Hollywood, né? Rodeado das mansões, das mulheres, das festas, do luxo de Hollywood, né? Da Califórnia, né? Mansões maravilhosas, como a gente vê no cinema. Ali moram todos os astros ali. E no dia seguinte ele podia estar morrendo, né? E aí ele se questionou quanto ao seu estilo de vida, né? E resolveu trilhar um caminho de pesquisa interior,
pelo mundo afora, entrevistando personagens importantes, filósofos, pensadores, produzindo esse documentário através de entrevistas de pessoas notórias e também do povo, né? Que ele tentou entender e responder a duas perguntas. O que está errado no mundo e o que nós podemos fazer? Aliás, três perguntas. O que está errado no mundo? O que podemos fazer a respeito? E o sentido da vida é competir ou é cooperar? Essas três perguntas ele procurou responder no documentário. Então, I Am, você tem o poder de mudar o mundo. Nessa última parte, então, meus irmãos, aqui do nosso estudo de hoje, ainda não estamos no final, mas está quase no final. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. Muito bem, temos ainda tempo. Eu vou ler um poeminha da Maria Dolores, de quem nós vimos falando bastante. E como tem gente que não conhece, só tem ouvido falar, o Anderson falou de Maria Dolores, eu falei de Maria Dolores, mas a gente não deu Maria Dolores nesse ano a história dela. Então, eu vou deixar registrado aqui, no vídeo que vai para o YouTube, o histórico da Maria Dolores. Maria de Carvalho Leite, ela nasceu em Bonfim da Feira, na Bahia, em 1901. Foi professora, dedicou-se à poesia e também foi redatora-chefe durante 13 anos da página feminina do jornal O Imparcial. E veja só, em 1901 ela nasceu, né? Então, já talvez como jovem, adolescente ou até um pouquinho mais, ela, mulher naquela época, ser editora de uma página feminina já era uma coisa importante. Ela era uma mulher, talvez, além do seu tempo, né? Além de que ela pôde colaborar também com o Diário de Notícias. As suas poesias escritas em vida, né, foram reunidas no livro Ciranda da Vida. Foi casada com um médico, não tiveram filhos, e após anos de sofrimento conjugal, ela se separou e passou a se dedicar ao amparo de crianças no lar das meninas sem lar, chegando a abrigar algumas até na sua própria casa. Teve uma outra união estável com o senhor, quando ela pôde adotar 6 meninos. Prestou diversos serviços de beneficência, inclusive foi colaboradora ativa do Divaldo Franco na Mansão do Caminho. Após a morte dela, ela voltou, através de Cândido Xavier, como uma ativa escritora através das mãos santas do Chico, trazendo versos, poemas, trovas. E entre essas obras que ela psicografou, Antologia da Espiritualidade, Coração e Vida, A Vida Conta, já li poemas do A Vida Conta, Caminhos do Amor, Alma e Vida e Dádivas do Amor. Então vamos lá. Esse que nós vamos ler chama-se Apoio Oculto. Escuta, coração, seja qual for a nuance de dor que te mergulha em aflição. Nunca te des à intemperança do azedume que se inclina para a sombra abismal da indisciplina, sem qualquer esperança. Por maior que seja o vulto da mágoa que te fere a alma dorida, resguarda-te na paz que nos defende a vida sem cair em tumulto. Procura o bem nas trilhas em que vamos. Cala-te, serve, age, abençoa e não temas. A bondade de Deus jamais nos dá problemas de que não careçamos. Crise, tubulação, tribulação, instantes de agonia, desilusão, tristeza e dissabor. São medidas de amor com que o céu nos protege dia a dia. A passagem do tempo não é vã, e ante a luta maior a que a vida nos leva, tudo o que nos pareça prova ou treva será luz amanhã. Bonito, né? Então é isso. Às vezes a treva, que a gente vê como treva, poderá ser a luz amanhã, uma oportunidade, né? E eu procurei tirar também aqui nesse finalzinho, né, um texto que está na internet, em algum lugar, mas não é espírita, mas é um texto meio que filosófico, mas ele é muito importante, tem a ver. Ele chama-se O Propósito de uma Vida. Como saber se você já descobriu ou se você tem o seu propósito de vida? Né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Não basta ficar sentado, pedir que as coisas vão cair do céu.
você tem que ir em busca do propósito. A história do vento a favor, né? Ele precisa ter um vento a favor, mas que você saiba para onde vai, não é? Então, você sabe para onde vai? Onde você quer ir? Qual é o seu propósito? Como saber se você já descobriu esse propósito? Existem algumas formas de você detectar o seu propósito. Descubra se você está no caminho da direção dele. E aí esse texto fala: propósito é uma das palavras mais faladas dessa época em que vivemos. E como saber se eu já encontrei o meu? Como encontrá-lo? Essas são perguntas comuns, mas deveríamos adicionar mais uma. O que o propósito pode fazer para mim mudar na minha vida e resolver? Esse propósito de que tanto falamos tem realmente um poder de transformar a nossa vida? Existe uma distorção um pouco perversa de trabalharmos para algo que a gente não acredita. Os seres humanos são levados pela inspiração e alguma coisa deve nos inspirar. Mesmo que façamos algo simples, que não tenha muito a ver com a nossa alma, nem encanta a nossa essência, pelo menos não pode ser algo contra. Mas nessa época em que nos sentimos perdidos, num turbilhão de pessoas, de processos, de ideias, de possibilidades, empresas, escolhas, fica ainda mais importante que nos perguntemos: o que eu nasci para fazer? Antigamente, né, há 50 ou 60 anos, a resposta era simples. Continua o texto. Cada pessoa simplesmente precisaria sustentar a família, ter um emprego decente, ter filhos, virar avô e viver uma vida feliz. Só que hoje em dia tudo está se evidenciando e vindo à tona. Estamos descobrindo que as famílias felizes do comercial de margarina não eram tão felizes assim. Estamos descobrindo e falando de certas coisas que antes eram guardadas, varridas para debaixo do tapete, como tristezas, mágoas, traições, preconceitos. Parêntese aqui. Hoje, com as redes sociais, também essa ilusão está exacerbada. Você anda na rua, as pessoas só estão tirando selfie, rindo, lindas, acabou, fecha a cara. Imediatamente, é chocante essa situação. Pose para o selfie, depois normal. Então você vê o Facebook, você vê o Instagram, você vê outras redes sociais, todo mundo feliz, todo mundo, não é? Mas e entre quatro paredes? E no recôndito do teu lar, com tua mulher, com teu filho, como é? Será que é verdade aquilo tudo com seus irmãos, com seus parentes, com seus pais? Não é? Então, as redes sociais hoje elas mascaram muito esses influenciadores, muito, estou generalizando, né? Também, às vezes, levam as pessoas a acreditar numa ilha da fantasia que, na realidade, não é bem assim, não é? É como ela fala assim, são muitas coisas que são guardadas. O filho dos outros sempre é maravilhoso, não é verdade? Quantos de nós já ouviu isso? Só tem elogios os filhos dos outros. É maravilhoso. Não tem defeito, é uma beleza, né? E aí você fica preocupado porque o seu tirou uma nota e ficou em recuperação, porra, entendeu? Pô, meu filho ficou em recuperação, o filho do outro, o filho do outro. Às vezes não é tão bem assim. Então, voltamos aqui. Qual é exatamente o propósito? O propósito é a tradução da palavra indiana, dharma, que é um conceito muito antigo. Não é karma, é dharma. Ao trabalharmos no nosso dharma, algo mágico acontece. Estou lendo, né? Na vida, há alguns obstáculos que vão nos preparando para o nosso crescimento, para atingirmos o nosso potencial. Mas o Dharma, ou seja, o nosso propósito, vai fazendo com que algo mágico seja criado, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem. Veja a história que eu contei do engenheiro Braille. As portas se abriram ali naquela hora para mim, não é? Eu estava no lugar certo na hora certa. Se eu falo antes, eu tinha pedido demissão e ele, com o orgulho que eu sei que ele teria, não me contaria da viagem para os Estados Unidos, aceitaria minha demissão. Eu me arrependeria talvez até hoje, não é? Não que Monlevade pudesse ter um bom sucesso também, mas não seria uma coisa tão rápida como foi. Nós precisamos, estou voltando aqui, nós precisamos nos qualificar para chegar nesse propósito, porque ele não é uma tarefa, é uma direção que nos guia como uma estrela distante que nós vamos seguindo, mas não chega necessariamente nunca. Apenas sabemos que é para lá que temos que ir.
o nosso propósito nunca é algo exatamente específico. Você, por exemplo, não será alguém que irá resgatar uma espécie do animal da Mata Atlântica para que não entre em extinção. O propósito é talvez trabalhar com a recuperação da mata e dos animais, e dentro do propósito tem uma tarefa que é cuidar daquela espécie. O propósito de uma pessoa pode ser também o de escrever um livro, um poema, uma música, como o Anderson faz, de que uma maneira profunda toque o coração dos outros, naquela mensagem que ele está transmitindo ali com o violão dele. Não é? Então, voltando ao texto. Não é apenas escrever um livro, que seria uma tarefa, mas a habilidade de escrever mais, melhor, profundamente para tocar o coração do outro. O propósito é sempre algo que vai nos aperfeiçoando, não é uma mera tarefa. Não é? Existe o cantor, que eu acredito que cante mecanicamente, mas tem aquele que canta com o coração, que muitas vezes até se emociona cantando aquela música, não é? E o propósito é sempre algo, como eu disse, que vai nos aperfeiçoando, desafiando e preenchendo um buraco que havia no nosso coração. E aí ela diz aqui, essa pessoa do texto, né? Eu me tornei um monge tendo esse propósito, porque por mais que eu tivesse sucesso, me sentia como um vazio. E abrindo mão de tudo, indo viver uma vida simples, eu fui preenchido. Só assim eu encontrei aquilo que eu deveria arrumar para me tornar. Aquela era a direção, o objetivo. E disso vieram milhares de tarefas que eu tento cumprir, como cada meditação, cada livro escrito, cada escola que eu entro para ensinar as pessoas a respirar melhor desde pequenos. Bom, nesse ponto, então, a gente chegou no final. Eu só queria arrematar aquela história de Monlevade. Eu nunca contei essa história para o Gerbraz, esse fato que aconteceu. Até 2 anos, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu estava no escritório, aqui no Aterrado, né, no Plaza, meu escritório é no Plaza. Aí ele foi no escritório ao lado e viu a placa no meu nome. Aí ele bateu lá, tocou campainha. Não tinha visto o Gerbraz há muito tempo. Aí ele tocou campainha. Pô, Gerbraz, chega aí, tomamos um café. Aí eu falei, ô Braz, eu vou te contar hoje, 30 anos depois, uma história que me aconteceu. Aí eu contei essa história para ele, está mais velhinho, né? Ele se emocionou, eu me emocionei, foi um momento maravilhoso, mas eu não podia deixar de contar isso para ele, porque ele realmente mudou a minha vida. E eu quero terminar o estudo de hoje também me reportando ao ano passado, quando a gente tinha o hábito, depois de cada estudo, a gente fazia uma pergunta, né, para a gente refletir, e eu fui sacar lá a pergunta daqui do ano passado, e a pergunta é, a primeira pergunta de cara, a gente já tem um propósito? Posso fazer até uma outra. Qual é a nossa relação com o dinheiro e com os bens materiais, conforme foi dito aqui, né? Não nos apeguemos aos bens materiais e tal, porque o caixão não tem gaveta, né? Como é que é a nossa relação? Vamos jogar isso na nossa conversa. Claro que não é necessariamente isso, mas se vocês quiserem conversar sobre outra coisa, também podemos, né? Então, eu agradeço sinceramente a vocês por esse momento, essa oportunidade. Essa é a última do ano que eu estou participando. Vou participar como ouvinte, mas os meus capítulos terminam, né? Porque foi uma inversãozinha necessária, e vamos aguardar nossas próximas tarefas. Acho que a próxima vez que nós vamos nos ver presencialmente vai ser no dia 21, quando eu vou fazer a palestra lá na casa, né? E o tema já foi escolhido, né? A data limite e a transição planetária. Tá bom? Maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Esqueci de falar da aguinha, mas está aqui, então... Eu fui tomando aqui, inclusive. Mas ainda dá tempo, né? Se alguém estiver assistindo a gente, dá tempo ainda de pegar um copo d'água. Jorge, muito obrigado. Lá no começo eu já fiz uma anotação aqui para poder comentar, mas aí no final aí você me pegou de surpresa, né? Me colocou ainda mais reflexivo, e a verdade é que como alguém que gosta muito de explicar as coisas, e é o meu caso, eu gosto muito de explicar as coisas, eu estou sempre tentando entender, né? Aquilo que eu quero passar à frente. Tanto que na nossa última conversa aqui, eu relatei para vocês que eu gostaria de
fazer de novo aquela palestra que eu fiz lá no centro, né? Mas uma versão 2.0, né? Reforma íntima? Da reforma íntima sem martírio, exatamente. Mas, assim, a anotação que eu fiz é sobre esse buscar e achareis, né? Mais em específico sobre a amplitude da busca e daquilo que se quer achar, né? Como você falou, a gente tem que ter um direcionamento, né? E é buscar para edificar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu me pego em situações em que eu estou querendo entender um excesso de coisas, e aí você vai crescendo na horizontal. Pega uma coisa aqui, uma coisa ali e tudo. E às vezes isso pode ter uma função, não é? Para você poder ligar diversos pontos, né? De matérias que são aparentemente muito diferentes umas das outras, mas que tem um ponto de conexão. É bom você estudar um pouquinho de cada coisa. Mas também é bom você saber que existem momentos em que você precisa verticalizar, que você precisa, né, fazer com que esse edifício suba. Já passou da parte basilar e está na hora de você começar a subir, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade que a gente precisa viver enquanto estudante da doutrina espírita, né? Porque a partir do momento em que a gente conhece e que a gente compreende alguma coisa, significa que a gente precisa dali para frente fazer o trânsito, esse trajeto, né? Ou seja, transformar a compreensão intelectual em sentimento, não é? Porque tem muitas coisas que a gente já entende e que a gente ainda não consegue colocar em prática e que, acima de tudo, a gente não consegue sentir, não é? Então, quando eu falei lá da reforma íntima sem martírio lá no centro para vocês, eu tentei tocar um pouco nesse ponto, porque tem muitas vezes em que a gente vê que a gente pensou uma coisa errada, a gente consegue até se controlar para não fazer a coisa errada, mas o amargor ainda está ali dentro, né? A gente ainda está amargo. Então, eu acho que o próximo passo para o espírita é esse, né? Já tivemos contato com a doutrina, já estamos compreendendo o que Jesus Cristo verdadeiramente quis falar, já estamos, graças a Deus, colocando em prática, pelo menos esse freio, não é? Mas é importante que a gente sublime o nosso sentimento, né? Porque aí sim a gente chega aonde a gente quer, que é na leveza, é na tranquilidade, é se importar um pouco menos com as coisas ruins que acontecem conosco, né? E é ver que, na verdade, se nos foi apresentado aquele desafio, era para que a gente se purificasse e deixasse de sofrer, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, essa busca é, às vezes, saber também que o buscar não é você buscar para todos os lados, não, né? Às vezes, é saber que tem hora que você já achou um pouquinho, né? A gente tem o direito e, às vezes, a obrigação de achar. E a responsabilidade nossa é saber o tamanho do conhecimento que a gente tem nas nossas mãos. E aí, sim, essa busca se torna mais interna, não é? Para você transformar, mais uma vez, o seu raciocínio em sentimento. Isso é uma dificuldade tremenda que eu tenho, né? E isso às vezes gera um conflito muito grande, porque você fala, nossa, eu já entendo, eu sei que não é assim, eu sei que não é assado, eu sei que não era para eu estar revoltado com isso, mas eu continuo revoltado. É porque a gente ainda não fez esse trânsito, esse trajeto, não é? Mas esse tipo de coisa demanda tempo mesmo, mas a gente tem que saber que o objetivo é esse, transformar em sentimento, porque aí independe das circunstâncias, né? Vai depender das circunstâncias, porque ali você já está, não digo nem blindado, mas você já está acima daquilo e deixa de sofrer. Mas muito obrigado por ter falado sobre propósito, e eu vou tentar responder rapidinho a pergunta, até porque eu peço desculpa, eu vou ter que sair, que tem lançamento sexta-feira, eu ainda não acabei de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas, assim, essa coisa do propósito, primeiro, eu acredito, sim, que eu já tenho encontrado uma visão geral de propósito para mim, que tem muito a ver por meio da música, promover conexões entre pessoas de diferentes backgrounds e origens, não é? Pessoas que né, ter a minha música como ponto de encontro e, né, promover
o bem-estar, seja por meio da conscientização, no sentido, né, de fazer com que as pessoas se sintam bem porque elas se conhecem melhor, seja porque elas estão simplesmente tendo um entretenimento, estão distraindo a cabeça, né? Eu acho bom até ter esse equilíbrio. Então, meu propósito mora mais ou menos aí dentro, né? Misturar essa construtividade com a diversão e a irreverência. Agora, em relação à minha relação com os bens materiais, eu acho que hoje em dia eu tenho a segurança de dizer que ela, dentro das minhas limitações, ela é saudável, né? Mas eu ainda sei também que os meus sofrimentos todos derivam desses vícios do mundo material, isso é óbvio, né? Então, eu acho que, ou seja, eu estou no processo de recuperação. E eu não estou falando aqui de dinheiro, graças a Deus, dinheiro não é uma grande preocupação para mim. Por mais que eu queira ganhar muito dinheiro, a minha questão material é muito mais ligada ao ser o melhor no que faço, né? É mais uma vaidade intelectual do que necessariamente na parte de finanças, não é? Mas uma coisa está ligada à outra e, como eu falei, não deixa de ser material, né? Então eu sinto que eu estou nesse processo de ajuste, não é? Estou fazendo esses ajustes para poder me tornar uma pessoa não somente mais madura, mas mais desprendida, né? Mais tranquila em relação às falhas e às coisas boas do dia a dia. Acho que é mais ou menos por aí. Vou Mas, fazer uma bem... pergunta a você, Anderson. Como músico, né, eu ouvi algumas coisas suas, gosto muito, como eu te falei, né? Mas me dá a impressão, eu não acompanho a sua vida musical tão de perto, mas eu acredito que você priorize ou fique essencialmente com as suas composições, não é? O que você canta ali são suas composições pessoais. E aí eu te pergunto, você não acha que o marketing, pelo menos eu vejo isso em diversos concursos de musicais, de calouros, etc., que se você, com a linda voz que você tem, com a bela maneira como você toca o seu violão, sua guitarra, você tocasse algumas músicas também escolhidas a dedo, mas que sejam de outros, isso poderia alavancar um caminho mais rápido para você tocar a sua composição? A verdade é a seguinte, eventualmente eu posto, né, algumas músicas e nos meus shows eu toco algumas canções de outros artistas, mas assim, perto do que eu gostaria ainda é muito pouco. Agora, de onde vem essa resistência, digamos assim, né? Tem a ver com duas coisas. A primeira é porque, pela ansiedade, eu fico sempre achando que eu não tenho tempo, né, disponível para poder ser tão bom tocando música de artistas que eu gosto quanto eu seria com as minhas, né? Então, assim, porque eu acho que as duas demandam muito tempo. Você ser muito bom sendo intérprete de outros artistas é algo que às vezes demanda muito tempo, né? E esse tempo eu julgo que ele seja muito precioso. Eu não estou dizendo que está certo, tá? Isso é um erro da minha parte, mas eu estou nessa reeducação. Esse é um ponto. Uma outra coisa é o seguinte, por exemplo, tem uma música do Gilberto Gil que eu adoro, chama Sandra, não sei se vocês já ouviram, né? Na semana retrasada, eu estava conversando com uma moça, ela falou assim, toca, nossa, você tem que tirar essa música do Gilberto Gil, se você tirar essa música, nossa, vai ser maravilhoso, e tudo. E realmente, eu amo essa música, eu adoraria tocá-la, mas aí, toda vez que eu ouço o Gilberto Gil cantando, né? Na aula de canto de semana passada, eu até treinei um pouco com a minha professora, falei assim, gente do céu, cara, o que eu vou fazer cantando essa música? Assim, não faz o menor sentido. A versão do Gil é milhões de vezes melhor do que a minha. Então, tem essa comparação, inevitavelmente. Quando você está fazendo um material que é exclusivamente seu, acaba que você se compara um pouco menos. Então, seu ego te atrapalha nesse aspecto um pouco menos, porque não tem exatamente com quem você se comparar, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou. Mas, assim, mas eu toco algumas músicas dos outros. Eu toco música do Clapton, que eu gosto muito, toco música do Gil também, e mais alguns artistas. Mas eu vou ampliar meu repertório, tá? Te prometo. Eu vou te mandar umas versões bacanas depois para você ouvir. Gente, perdão por não esperar vocês, mas é porque eu realmente preciso ir embora. Não, tudo tá? bem, fica à vontade. Fique com Deus, um beijo para vocês. Beleza, meu amigo, vai com Deus. Amém, tchau, tchau. Boa noite, Ana. Boa noite, beijo no coração. Então, agora eu vou falar rapidinho aqui, tá? Ô, Jorge, a questão do propósito, eu acho que eu era um barco meio que à deriva. Depois que eu encontrei a doutrina espírita na minha vida, aos 23 anos de idade,
Aí eu encontrei um propósito. Foi exatamente o que eu pensei na primeira vez que eu entrei no Caminho da Luz, estava lá o Sr. Isidoro e outros amigos lá, eu falei, acho que eu encontrei o fio da meada. Pensei comigo, né, naquele momento, jovem, perdido, né? Embora eu sempre tive um pouco de juízo, né? Quando eu falo perdido, assim, eu não tinha um objetivo focado, né? Inclusive a faculdade, né? Depois eu acabei formando até mais velho e tal, mas aí eu encontrei um propósito, cara. Então a doutrina espírita para mim é o meu norte, é a minha luz, por isso que eu acho que sou tão apaixonado por ela e continuo trilhando. A minha relação com a matéria, cara, é como eu falo, isso é difícil da gente analisar, né? Porque, assim, tem coisas que eu não me ligo muito, mas outras eu fico preocupado. Então, a gente vai se aprimorando, né? Mas em relação ao estudo, bacana, né? Gostei muito, né? E, e uma coisa que eu acho interessante é essa questão do sacude, né? Sacude a poeira da sua sandália, quando Jesus falou, né? E a gente que é espírita, acontece muito isso com a gente. Às vezes você até nos grupos de família, ou às vezes num bate-papo com os amigos, aí você fica vendo algumas coisas assim, você fala, meu Deus, se a pessoa tivesse um pouco de conhecimento da doutrina espírita, como pensaria diferente? Mas não adianta, né? Você querer que a pessoa pense diferente, porque ela não vai te ouvir, né? Como fala bem o texto, né? Que fala, ó, quando alguém não nos queira receber, nem escutar, sacude ou sair dessa casa ou cidade, né? A poeira dos nossos pés. Então, se não quer ouvir, se a pessoa não está preparada, e cada um tem o seu tempo, a gente não pode, né, a doutrina espírita não prega o proselitismo, não importa o que ele seja, o que ele faça, ele vai encontrar a hora dele. Se a gente puder dar um caminho, né, ou mostrar alguma coisa, mas sem querer que a pessoa conheça ou se torne espírita, eu acho que é o caminho certo que a gente está seguindo. E a gente aprende muito isso com a doutrina espírita, e às vezes até se ter esse controle emocional, né, cara? Que não é fácil, que não é fácil. Mas é isso aí, meu amigo. Valeu, muito bom. Obrigado aí pela exposição aí. E aí agora chegou a minha vez, né? Então, Jorge, com essa relação aí tem muito a ver com o que o João estava falando. Eu, até meus 35 anos, mais ou menos, 30 anos, eu estava procurando um norte na minha vida. E, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita na dor. Numa dor assim de estar vazio, meio perdido, uma mistura de um som de coisa desse sentido. E, para mim, continuar na doutrina, perseverei muito, 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 porque tinha hora que eu não queria. Mas, graças a Deus, eu consegui vencer esses pensamentos, essas influências. Aí estudei bastante lá no Geufa. E aí as coisas vai clareando mais, se entendendo mais, você sendo mais caridoso com você mesmo, aprendendo a lidar melhor com as pessoas, de reconhecer o erro que eu exigia muito. Então, mudou realmente a perspectiva da minha vida, tá bom? E com relação a bem material, já a gente aprende de adolescente que a gente tem que trabalhar, porque a família ensina que a gente tem que ganhar dinheiro, né? Então, eu tinha uma ansiedade X, planejei X de ganhar na minha vida, e depois desses conhecimentos, dessa vivência na doutrina, isso aí foi ficando de lado. Não era o meu ponto, era o grande objetivo, era a parte financeira. E aí
agradeço todo dia por estar melhorando um pouquinho e saber conviver melhor com as pessoas, saber ouvir um pouco melhor. Então, a minha experiência é nesse caminho, tá bom? Muito bom, obrigado. Fico feliz, porque hoje o seu depoimento foi longo, né? Você normalmente é muito Hoje, sucinto, estava inspirado hoje, graças a Deus. hoje eu estava precisando falar um pouco. Que bom, a gente... Eu fui bem iluminado fazer essa mistura, essa mescla de perguntas eu aí. acho que essas perguntas são um bom ponto para a gente guardar nossos estudos, porque ela dá uma provocada, né? Eu gosto mais de ouvir do que falar, mas hoje realmente eu estava precisando disso. Que bom, É fico muito feliz, bom fico a feliz. gente fazer uma reflexão, né? Então tá bom, meus irmãos. O João, você quer fazer a prece de encerramento? Faço, claro. Mestre Jesus, querido amigo, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade recebida, transmitida nesta noite de estudo através do nosso irmão Caldeiro, que nos trouxe aí mais uma vez o seu conhecimento da doutrina espírita, que muito nos engrandece e que nos toca o coração de forma que a gente possa pensar no nosso dia a dia e aproveitar esse conhecimento para adquirir mais experiência. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito grata por ter encontrado na minha vida essa doutrina de amor, essa doutrina de caridade, que me ensinou muitas coisas e fez com que a minha estada aqui como espírito encarnado tivesse um objetivo de vida. Que também as pessoas que nos ouvirem posteriormente, ouvirem esse áudio, esse vídeo, possa serem tocadas também e buscar, assim, através desses ensinamentos, a sua transformação moral. Obrigado, mestre, que o Senhor possa nos amparar, nos proteger, abençoe a todos nós, os nossos lares, as nossas famílias, e que a tua paz esteja conosco, e em teu nome, em nome dos mentores amigos, em nome de Laura, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para encerrarmos esta noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, então, meus irmãos. Muito obrigado. Então, vamos parar a gravação, então.